Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo a gente vai ver como trabalhar com a Listbox, a nossa caixa de listagem, com mais de uma coluna. Como nós sabemos, a Listbox, por padrão, tem apenas uma coluna, Quando a gente insere a list lá no nosso formulário, ela vem com apenas uma coluna configurada e ao passo que a gente vai incluindo linhas na nossa list, todo o texto fica distribuído nessa única linha. Porém, se nós quisermos separar o texto em 3 colunas, por exemplo, nós podemos recortar o texto em 3, como geralmente a gente faz usando a função mid, ou nós podemos configurar a list para possuir mais de uma coluna. E assim usar os índices, ou seja, os números dessas colunas. Tudo isso, é claro, para tornar a visualização do conteúdo da nossa list muito mais elegante e organizada. A Listbox, como a gente sabe, é um controle que a gente usa bastante nas mais variadas aplicações, portanto, é interessante deixá-la mais organizada da forma que a gente vai ver agora. Bom, então só para a gente relembrar como que a gente usa, como que a gente alimenta a nossa Listbox, bem rapidinho aqui. Eu criei aqui uma caixa de listagem, uma Listbox 1, uma caixa de texto e um botão. Então, nesse botão aqui eu vou colocar para a nossa list ser alimentada com tudo aquilo que a gente digitar na nossa caixa de texto, ok? Então, eu coloco aqui o nome da nossa Listbox, Listbox 1, e depois eu coloco um add item e, entre aspas, a gente coloca o nosso texto se a gente fosse alimentar um texto fixo. Como a gente criou uma caixa de texto lá para alimentar, eu vou colocar aqui a caixa de texto 1. Então, quando a gente executa aqui, tudo que eu digito na minha caixa de texto, a nossa list é alimentada ao passo que a gente clica aqui no nosso botão. Então, notem que a alimentação da nossa caixa de listagem é bastante simples, então a gente só usa o comando add item. Bom, então agora, para a gente trabalhar com a nossa Listbox com mais de uma coluna, a gente precisa alterar duas propriedades da list, que são elas a propriedade chamada column count, que nada mais é do que a quantidade de colunas, Como eu disse, ela vem como padrão com uma coluna, com o número 1, e depois a propriedade chamada column widths, que nada mais é que a largura das colunas. Então, aqui na nossa janela Propriedades, a gente pode notar que aqui, nessa list que eu acabei de criar, ela vem com o número 1. E aqui, na nossa propriedade chamada Column Widths, ela vem vazio, sem nenhuma configuração, ok? Bom, então o exemplo que a gente vai usar aqui vai ser uma Listbox que vai ser alimentada por uma base que a gente tem aqui no nosso arquivo, Então, a gente vai alimentar essa Listbox aqui com uma base através do SQL. Então, quem não souber trabalhar com SQL, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basta assistir este vídeo aqui que vai saber trabalhar com o SQL tranquilamente, ok? Bom, então primeiro eu vou mostrar a nossa Listbox sendo alimentada sem coluna nenhum. Notem que eu tenho aqui 3 colunas, mas da maneira com que está o nosso texto aqui, a gente não consegue saber onde que ela começa e onde que ela termina. Então, se a gente clicar aqui no botão de com colunas, a gente vai ver que a nossa list fica muito mais interessante, muito mais organizada. Então, esse é o efeito que a gente vai criar configurando a nossa list dessa forma. Bom, então nós podemos alterar essas duas propriedades da nossa Listbox através da nossa janela Propriedade aqui, indo diretamente nessa janela, ou seja, em tempo de desenho, quando a gente está desenhando o nosso projeto, ou a gente pode colocar essa alteração dentro do nosso código, ou seja, quando o nosso projeto estiver rodando a partir do clique do botão. Então, é dessa forma que a gente vai fazer. A gente vai alterar as propriedades, essas duas propriedades que eu comentei há pouco, assim que o nosso código for executado. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente insere dados dentro de uma Listbox com apenas uma coluna, a gente não precisa se preocupar com a linha da nossa list. Ou seja, a gente vai inserindo através do add item sem se preocupar com a linha. E agora, para a gente trabalhar com a nossa list com 3 colunas, a gente vai ter que informar também qual é a linha que a gente está alimentando dentro da nossa list. Então, notem que a nossa list agora passa a ser como se fosse um endereçamento lá do Excel, como usando linha e coluna. Então, a gente continua usando
o add item e depois do add item a gente vai endereçar cada uma das linhas e das respectivas colunas usando a propriedade list da nossa list box. Então, de diferente, né, do padrão que a gente usa na list, a gente vai inserir essas duas propriedades dentro da nossa list. Então, depois do add item, a gente coloca o listbox.list, a gente não pode esquecer o ponto .list, porque a gente está trabalhando com a propriedade list da nossa caixa de listagem, e depois a gente vai alimentar com a nossa linha correspondente àquela que a gente vai estar inserindo, e depois um índice de coluna também. Então a gente vai trabalhar com dois números aqui, um número de linha e um número de coluna. Bom, então para a gente trabalhar com esse novo índice que a gente vai inserir, na nossa list box, eu criei aqui uma variável chamada linha do tipo integer. Então a gente tem que criar essa variável para a gente poder dizer qual vai ser a linha que a gente está alimentando, ok? Bom, então a outra propriedade que a gente precisa alterar na nossa list, a gente vai fazer isso também em tempo de execução, ou seja, depois que eu clicar no botão, é a propriedade chamada column width, que é a largura da coluna. Então, para a nossa aplicação que possui 3 colunas, então sempre lembrando que começa na coluna 0 e não na coluna 1. Isso vale também para a linha. Então a gente tem uma list com 3 colunas e, portanto, o column count dela vai ser 3. Bom, então essa propriedade aqui, column widths, provavelmente ela vai estar ou em centímetros ou polegadas. Mas eu sugiro o seguinte, se a gente escolheu um número de coluna 3, a gente vem aqui, coloca o número 3 e começa aqui a largura na nossa coluna, por exemplo, com 100. E aí a gente vai ver, vai dimensionando o tamanho da coluna de acordo com o texto que a gente vai colocar nela, ok? Então, não se preocupem se está em centímetros, se está em polegadas, enfim. A gente coloca lá o número 100 e depois a gente vai dimensionando a largura da nossa coluna, ou seja, aumentando e diminuindo esse número, ok? Então, para o nosso exemplo aqui de 3 colunas, eu vou colocar aqui 150 na primeira, 150 na segunda coluna e 50 na terceira coluna, ok? Então, essas são as metragens aqui que eu vou usar para as nossas colunas. Então, como eu disse, a gente começa lá com o número 100 ou 50 também, e aí a gente vai aumentando e diminuindo de acordo com o nosso texto. Lembrando que esses números têm que estar separados com o ponto e vírgula, ok? Então, coloca a primeira coluna, a metragem da primeira coluna, ponto e vírgula a segunda e assim sucessivamente. Bom, então vamos lá. Eu vou explicar aqui o código, né? Então, mais uma vez, falando sobre o SQL, essas 3 variáveis aqui que a gente criou, elas são referentes ao SQL. Então, como eu disse, para quem tiver dificuldade, basta assistir o vídeo lá de SQL, vai entender muito bem para que a gente cria essas 3 variáveis aqui. E depois disso, é a nossa linha, que eu disse que é importante a gente criar ela, senão a gente não vai conseguir usar a nossa list. E depois disso, essas 2 configurações que eu comentei que a gente precisa fazer, né? Que é o column count e a largura das colunas aqui, que eu já coloquei aqui no nosso código. Essa parte do código aqui é onde o SQL faz a consulta na nossa base, então ele vai consultar de acordo com aquilo que for digitado no nosso campo nome, por exemplo. Então, se eu executar aqui, né, o nosso SQL vai estar consultando aí de acordo com o que a gente digita aqui. Então, esse é o critério da nossa consulta. Bom, e depois disso, antes da gente alimentar a nossa listbox com os novos registros, eu limpo a nossa listbox, porque se tiver algum registro da consulta anterior, a gente deixa ela pronta para receber os novos registros. Aqui é o nosso looping que vai percorrer todos os registros consultados com o nosso SQL e vai ficar alimentando a nossa listbox até que chegue no final dos registros. Bom, então aqui é nessa linha que começa a mudar um pouco, né? Se a gente estivesse usando a nossa list apenas uma coluna, então aqui começa a mudar porque a gente primeiro insere o add item, né? Se a gente estivesse trabalhando com uma coluna, bastava inserir aqui o nosso texto. Então, primeiro a gente insere o add item e depois a gente começa a alimentar a nossa list com os 3 campos, ou seja, com as 3 colunas que a gente vai trazer lá do SQL. Então, notem aqui que a gente tem 3 colunas, começando com o 0 e vai até aqui o número 2. E depois disso, a gente nota aqui que a nossa linha é a variável que a gente criou. Lembrando que como ela vai começar aqui
vazia, né, porque a gente não alimentou ela ainda, ela vai começar com o número 0, portanto, vai ser a primeira linha que a gente vai estar alimentando. Depois disso, esse aqui é o campo que está trazendo lá do nosso SQL, ou seja, é o nome. Esse uppercase aqui que eu coloquei é para transformar o nome em maiúsculo. Então, se o nome lá estiver escrito em minúsculo ou só com a primeira letra maiúscula, ele vai converter através desse uppercase para maiúsculo. E aqui nessa linha do CPF, o que eu fiz foi recortar o texto, porque lá na nossa base, como a gente pode ver, o nosso número de CPF está sem o tracinho e sem os pontos também. Então, o que eu fiz aqui com o MIDI foi formatar, né, a visualização do nosso CPF no padrão que a gente usa. E depois disso, a gente tem que incrementar a nossa variável linha com mais um, né? Porque a gente vai pular de linha, a próxima linha vai ser a linha de número 1. Então, a gente soma o vazio que estava na nossa linha com mais um e assim sucessivamente até que o nosso SQL chegue ao final do arquivo, ok? Então, na verdade, aqui é como se fosse uma pulagem de linha. E por fim, a gente fecha o nosso record set e fecha a nossa conexão com a nossa base. Bom, e só para a gente ver, né, a diferença entre a gente trabalhar sem coluna aqui, notem que todas as nossas informações estão aqui, mas dessa forma aqui é muito ruim da gente visualizar. E agora já com as colunas a gente nota que a nossa listbox fica muito mais organizada. Esse é o efeito que a gente tem configurando a nossa listbox com mais de uma coluna. Bom, duas coisas que eu queria comentar aqui, né? A primeira é que para ter esse efeito aqui de ter um título na nossa listbox, o que eu fiz foi criar uma listbox em cima da outra. Aqui no nosso projeto a gente pode notar que existe uma listbox aqui em branco e aqui em cima uma listbox em cinza. E aí eu deixei as duas com o mesmo tamanho e assim a gente não percebe que são duas lists. E dessa forma a gente tem o efeito de título da nossa list, ela fica fixa lá em cima e a gente pode percorrer a nossa list aqui tranquilamente, ok? Então é mais para dar uma realçada aí na nossa listbox. E a outra coisa que eu queria comentar é que esse projeto está disponível lá no site macrofaz.com.br, então quem quiser baixar o projeto para dar uma olhada nos códigos, adaptar, estudar, enfim, esse projeto completo está lá disponível no macrofaz.com.br, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês com relação às colunas do Listbox. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo sobre todos os projetos que a gente vai ver aqui no Macrofaz, ok? Mais uma vez, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.